Pronto, eu vou começar, né? Eu vou tentar ser bem rápido, né, para pegar muito tempo. Então, né, boa tarde a todos, eu me chamo Arthur. E hoje eu vou falar para vocês sobre esse tema que é toxinas como agentes de envenenamento. Pronto, aí quando eu estiver apresentando, caso eu fale algum termo que não seja muito da convivência de vocês, aí vocês podem perguntar que eu tento explicar de outra forma. Pronto, então a gente vai começar. Iniciando as toxinas naturais, elas são substâncias tóxicas que são produzidas por um organismo vivo, né? Que aí pode ser micro-organismos, como por exemplo bactérias, fungos, pode ser também produzidos por plantas ou animais. E eles são produtos de biossíntese desses organismos. Ou seja, esses organismos eles vão produzir essas substâncias com diversas funcionalidades. Pode ser para sua própria proteção, para a sobrevivência, entre outros. Para afastar predadores também. Então, né, as toxinas naturais, elas não são, não têm apenas aplicação deletéria, assim falando de aplicação humana. A gente tem também vários exemplos dessas toxinas naturais que são fontes de fármacos. Como, por exemplo, a gente pode citar a digoxina, que ela é obtida dessa planta, né, que é a Digitalis purpúrea, que é conhecida como dedaleira. E essa planta, ela vai produzir essa substância, né, essa toxina natural, esse produto natural, que são termos sinônimos, que é muito utilizado hoje na clínica para tratar a insuficiência cardíaca congestiva. E essa substância ela é um glicosídeo cardiotônico, ele vai atuar inibindo a bomba de sódio e potássio, aumentando assim a força de contração cardíaca. É só um exemplo, né? Também a gente tem a ergotamina, que os derivados dela são utilizados até hoje na enxaqueca. Essa substância ela é um alcaloide vasoconstritor e é obtida através do centeio, que é uma planta que ela é da família do trigo, da cevada. E com relação à aplicação na toxicologia forense, essas substâncias elas podem ser utilizadas, né, para causar danos, ferimentos ou morte em seres humanos ou animais. E a gente tem várias aplicações, como por exemplo, bioterrorismo, que a gente conhece muito, né, que é o antraz. A gente tem também, no caso de envenenamento de animais, para causar danos econômicos, como por exemplo aconteceu no Reino Unido no século passado, em que ocorreu uma infestação, né, com prions, que são proteínas tóxicas. Então essas substâncias, elas têm essa aplicação, elas podem ser utilizadas para causar danos e ferimentos nos seres humanos ou animais. Só que no Brasil e no mundo vai predominar os casos de ingestão acidental ou contaminação de água e alimentos. E na história a gente tem vários exemplos dessas substâncias sendo utilizadas. Um exemplo bem conhecido é a morte de Sócrates, que ocorreu em 399 a.C., em que ele foi condenado à morte, e aí foi dado a ele, né, numa taça, um extrato da planta Conium maculatum, que é conhecida como cicuta, e esse extrato dessa planta, ele tinha essa substância, que era a coniina. A coniina, ela é um alcaloide, só para a gente relembrar, eu não sei se vocês veem isso na faculdade, mas alcaloides, eles são substâncias naturais produzidas pelas plantas, em que ele, na estrutura dele, ele vai ter um nitrogênio heterocíclico, como a gente vê aqui, é bem característico, e esse nitrogênio ele tem característica básica, ou seja, ele vai ser um aceptor de prótons, de íons H+. Essa é a definição bem básica de alcaloides. Então a conina, né, ela é um alcaloide produzido pela planta cicuta, né, tem esse nome científico, e ela é um agonista nicotínico. Ou seja, ela vai se ligar a esses receptores nicotínicos, vai causar os mesmos sintomas que ocorrem naturalmente quando a acetilcolina se liga a esses receptores. Aí vai causar boca seca, taquicardia, tremor, midríase, que é a dilatação pupilar, convulsões e paralisia muscular, que aí vai causar paralisia do diafragma, por exemplo, e vai causar insuficiência respiratória e morte. Então Sócrates, ele morreu dessa forma, ele ingeriu, né, um extrato dessa planta que tinha esse composto, que era a conina. E outro caso também que é muito conhecido e reportado na literatura foi a morte do jornalista búlgaro Georgi Markov,
que ele foi morto, né, em 1978 em Londres, e ele era ameaçado pelo serviço secreto soviético. Então ele já vinha sendo ameaçado. E um dia, quando ele estava indo para o trabalho dele na BBC, ele sentiu uma pontada na coxa dele. E aí ele só lembra de ter visto um homem correndo com um guarda-chuva. E esse homem ele entrou no táxi e fugiu. Aí poucas horas depois ele começou a sentir sintomas de intoxicação. Ele foi levado ao hospital e aí não conseguiram descobrir a causa da morte dele. Mas aí depois da morte, né, teve a autópsia. E aí os médicos legistas, eles viram, quando foram fazer os procedimentos na coxa dele, que tinha dentro da coxa dele tinha uma esfera. E essa esfera, ela tinha vários orifícios. E eles viram que dentro tinha um pó branco. E esse pó branco era justamente a ricina, que é uma proteína que ela é extraída da semente de mamona. Ela é uma toxialbumina, ou seja, ela é uma proteína tóxica produzida pelas plantas, né? Como por exemplo dessa planta, né, que é a mamona. Ele se apresenta como pó branco na forma pura, solúvel em água e estável em temperatura ambiente. E a toxicidade da ricina, ela se dá porque ela vai inativar os ribossomos das células, consequentemente vai inativar a síntese proteica. E aí isso vai causar toxicidade para as células. Vai causar problemas nos rins, fígados e nos órgãos. E a pessoa morre em poucos dias, após entrar em contato com essa substância. E aí essa foi a causa da morte desse jornalista. E o agente, né, o agente secreto que estava envolvido na morte dele, ele acoplou uma arma, uma espécie de arma no guarda-chuva e atirou na perna do jornalista. E aí pouco tempo depois ele veio a óbito. Pronto, aí a gente viu, né, que as substâncias naturais, elas têm essas aplicações, tanto boas, né, como por exemplo, são fontes de fármacos, como também pode ser utilizada como veneno, para envenenamento. E essas substâncias, elas podem ser detectadas por diferentes técnicas. E aqui eu vou falar bem rapidamente para vocês, porque essas técnicas, elas, para a gente abordar com os detalhes, seria necessário horas e horas falando, né, dessa temática, porque envolve vários conceitos. Mas aqui eu vou tentar falar de uma forma bem simples, aí se vocês não entenderem, aí eu peço que vocês me falem ou liguem no microfone, porque eu também não estou vendo o chat. Pronto, a primeira técnica que eu vou falar para vocês bem rapidamente é a ELISA, que é um ensaio imunológico. Ao detectar as substâncias, né, que a gente vai chamar de antígeno, essa técnica ela vai utilizar enzimas e anticorpos. Como, por exemplo, aqui no ELISA direto, né? A gente tem um antígeno, vou imaginar que eu tenho uma amostra, né? Como, por exemplo, uma amostra de soro. Aí eu quero detectar determinada substância. Aí eu vou adicionar determinado anticorpo, né? A gente sabe que o anticorpo ele é específico para o antígeno. Ele não vai sair se ligando a qualquer substância. Ele se liga especificamente à minha molécula de interesse. Aí, durante a realização do método, eu vou adicionar esse anticorpo, ele vai se ligar a esse antígeno, né? Aí eu vou adicionar enzimas e substratos. E aí, quanto mais antígeno eu tiver, maior vai ser essa detecção. A coloração, né, do meio que ocorre a reação, ela vai ficar uma cor mais forte. E essa cor é lida no espectrofotometria. Ou seja, quanto mais forte ficar essa cor da reação, né, no meio da reação, é porque mais substância tem ali. E aí o ELISA ele pode ser aplicado de diferentes formas. Ele pode ser o ELISA direto, indireto, sanduíche e de competição. Cada um vai ter uma aplicação diferente, de acordo com o meu objetivo. Deu para entender essa parte? Acho que sim. Então, de certo modo, a aplicação dele é essa realmente só esse anticorpo para poder passar a luz e ele brilhar, não é isso? Com o substrato, é isso? No ELISA eu vou ter um anticorpo específico para aquele antígeno que eu vou estar pesquisando. Vamos imaginar que eu estou pesquisando determinada, por exemplo, a ricina, né? Só um exemplo. Aí eu vou utilizar um anticorpo que vá se ligar a essa substância. E aí quando esse anticorpo se liga, ele é conjugado com enzimas, né? E quando essa enzima entra em contato com o substrato que eu vou adicionar, a gente espera que ocorra uma reação. E essa reação ela vai indicar a presença dessa substância. E quanto mais forte ficar essa cor, indica que mais substância tem ali. Como eu não posso dizer só pela cor da reação, do meio reacional,
eu tenho que colocar no equipamento. Esse equipamento é que ele vai dizer a quantidade que tem ali, naquele meio. É por espectrofotometria, ou seja, é pela o quanto de luz que essa substância consegue absorver em determinado comprimento de onda. Mas basicamente seria isso. Deu para entender agora? Uhum, então sim. Pronto, outra técnica que a gente pode utilizar nas análises toxicológicas é a cromatografia líquida de alta eficiência. Ela é chamada de CLY ou HPLC. E de uma forma bem simples, ela é composta por uma fase móvel, que esse líquido, né, que ela é adicionado no sistema. Tem a bomba ela vai ser responsável por pegar esse líquido, né, e injetar e passar, né, pela coluna cromatográfica. E né, junto com esse líquido, né, com a fase móvel, a gente vai ter a amostra. Ou seja, aqui em determinado ponto, a fase móvel vai se encontrar com a amostra e junto elas vão passar na coluna cromatográfica. E essa coluna ela vai ser responsável por separar os compostos. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, no extrato de uma planta vários componentes, né, a gente sempre tem que imaginar que uma amostra ela tem vários outros compostos, tem interferentes. E a coluna cromatográfica ela vai ter essa função de separar. E aí esses compostos eles são separados aqui, aí passa pelo detector. E esse detector ele vai ser responsável por gerar esses picos cromatográficos que a gente chama. E aqui cada pico desse, como a gente está observando, ele vai ser correspondente a uma substância. Por exemplo, nessa amostra, né? Imaginar que, por exemplo, uma amostra de soro do paciente foi intoxicado por determinada substância. Aí eu passei na cromatografia líquida de alta eficiência e aí eu obtive esses compostos. E cada pico desse ele vai indicar um componente dessa mistura. Então a técnica a gente utiliza para separar e identificar substâncias. Deu para entender essa parte? Alguém tem alguma Eu dúvida? acho que sim. Me tira só uma dúvida, Arthur. Tipo assim, você vai pegar uma amostra, ela tem vários componentes, né? Como é que faz assim essa identificação na cromatografia? Tipo, tem uma tabela que, tipo, ele vai o quê? Pelo comprimento de onda, né? Da luz aí? Por exemplo, a gente tem a fase móvel. A fase móvel ela pode ser tanto apolar como polar. Aí, de acordo com a substância de interesse, a gente vai escolher. A gente vai escolher qual vai ser essa fase móvel. Vai ser polar ou apolar. Aí as substâncias elas vão estar presentes nesse meio, né? Nessa matriz, nessa amostra. E aí a coluna cromatográfica ela vai justamente separar esses componentes. Ela vai deixar com que o equipamento ele detecte um por um. Mas pode acontecer também de não ocorrer essa separação. Aí é necessário que alterar a metodologia. Por isso que essa técnica é muito complicada. A gente abordar assim, só citando, né? Porque a gente pode mexer em muita coisa. A gente pode mudar a fase móvel, pode mudar a coluna cromatográfica, pode mudar o detector, pode ser de vários tipos. A gente pode mudar o tempo de fluxo, que é o tempo que ele vai passar aqui na coluna cromatográfica. Então, assim, tem várias metodologias que a gente pode aplicar. Mas, em resumo, né, de forma bem simples, a cromatografia líquida de alta eficiência é uma técnica que ela vai tanto separar os compostos, né, como vai identificar. Seria basicamente isso, a função da cromatografia líquida de alta eficiência. Ela é uma técnica tanto qualitativa como quantitativa. Ela vai dizer também quanto de componente eu tenho, né, nessa amostra. Deu para entender? Tranquilo, deu sim. Aqui eu estou só citando, né? Porque a gente fosse falar de cada um ia demorar muito. E outra técnica que a gente pode aplicar é a ionização e dissolução de matéria de matriz a laser acoplada à espectrofotometria de massa em tandem por tempo de voo, que é abreviado como ALDTOF. E aí ela é utilizada, né, para análise de proteínas. Quando eu quiser analisar alguma proteína, né, numa determinada matriz, aqui matriz a gente chama a amostra, né? Por exemplo, a urina ela é uma matriz do tipo aquosa, né?
Porque a urina ela tem tanto os componentes normais, como por exemplo eletrólitos, né? Pode conter traços de hemácia e outros componentes. Então a matriz, ela é a nossa amostra. Como a gente sabe, a amostra, ela não tem só o componente de interesse, ela vai ter tudo, né? E por isso que a gente utiliza essas técnicas, que elas vão separar o que a gente quer de interesse. E aí, de acordo com a natureza do composto de interesse, a gente vai escolher determinada técnica. Aqui, por exemplo, a Malditoff, ela é muito utilizada para análise de proteínas. E aí eu posso mandar esse slide para vocês depois para ver com mais detalhe. Porque se a gente for se deter muito, a gente vai passar muito tempo. Pronto, aí deu para entender, né? Essas técnicas são as principais utilizadas. Que é a cromatografia líquida de alta eficiência, Malditoff e as técnicas de imunoensaio, que a gente utiliza principalmente o ELISA. E agora falando das toxinas de plantas, né? Elas podem ser também chamadas de fitotoxinas. Elas são constituídas de moléculas orgânicas que podem conter enxofre, lipídios, fenóis, alcaloides, glicosídeos, peptídeos, entre outros. A gente tem exemplos de fitotoxinas que são utilizadas como droga de abuso, como por exemplo cocaína. A cocaína e a cafeína eles são alcaloides, são utilizados muito como droga de abuso, tem também a nicotina, morfina e os canabinoides. E é bem documentado na literatura, né, casos de intoxicação acidental ou intencional por fitotoxinas. Como eu até citei alguns exemplos anteriormente. Aí aqui eu trouxe alguns exemplos das principais moléculas que são oriundas de plantas, de fitotoxinas. A primeira delas é a estricnina, que ela é sintetizada pelas plantas do gênero Strychnus. Ela vai agir no sistema nervoso central, bloqueando os receptores de glicina. Alguém lembra qual a função do receptor de glicina? Se ele é inibitório ou excitatório? Rapaz, eu não recordo não, ó. Pronto, a glicina, né, os receptores de glicina, eles são do tipo inibitórios. Eles estão localizados nos cornos ventrais, na medula espinhal, no tronco encefálico e nos centros superiores nervosos. E quando a gente causa a perda dessa inibição pós-sináptica, vai levar a convulsões e hiperexcitabilidade neuronal. Por que que vai causar isso? Porque, como eu falei, né, os receptores de glicina eles são do tipo inibitórios. Quando eu perco essa inibição, os neurônios eles vão ficar hiperexcitados, porque não vai ter esse mecanismo de inibição. E aí vai causar esses sintomas, né? Convulsões, vai levar a falência de músculo, né? Morte, insuficiência respiratória e outros. E ele é muito utilizado, né, como raticida. E aqui é a molécula do alcaloide, da estricnina. Aí a gente lembra, né, que é bem característico, ó, o nitrogênio, e nitrogênio heterocíclico de caráter básico. Quando a gente bate o olho na molécula, a gente já consegue identificar mais ou menos como sendo um alcaloide. Alcaloides eles são os principais envolvidos em intoxicações. Pronto, a gente tem também, né, anticolinérgicos derivados do tropano. Aqui eu trouxe principalmente os sintetizados pela planta atropa beladona, né? Essa planta ela vai sintetizar também outros derivados do tropano, como por exemplo a iociamina, a tropina e a escopolamina. Eles são antagonistas competitivos dos receptores muscarínicos, aí vai causar agitação, desorientação, irritabilidade, alucinações, dilatação de pupila, taquicardia e visão turva. E aqui eu trouxe para vocês também a estrutura desse alcaloide, né? Escopolamina. Aí vocês lembram qual é o medicamento que tem esse alcaloide? Alguém consegue lembrar? Cara, Escopolamina. eu lembro do Roberto César falando disso, mas eu não tô recordando, ó. É no Buscopan. Buscopan, né? Que ele tem esse composto, né? Escopolamina. Ele é utilizado, né, para tratar desconfortos abdominais,
cólicas, né? Então ele tem essa aplicação também na clínica, esse alcaloide. Por isso que quando o preparo, né, de certos tipos de chá, deve ser realizado com muito cuidado, porque o excesso dessa substância ela pode causar esse sintoma, né? Pode levar inclusive à morte. E essa planta ela é altamente tóxica, justamente por causa desses compostos. Aí isso ciacina, atropina e escopolamina. A gente tem também o glicosídeo cianogênico. Por exemplo, a gente tem aqui a lina marina. Ele é um glicosídeo porque ele está ligado, né, a um açúcar. E aqui a gente tem um grupo, né, cianeto. Esse carbono ligado ao nitrogênio. E a lina marina ela vai se decompor e ligar. E o ácido cianídrico, ele vai se combinar com a hemoglobina, bloqueando o transporte de oxigênio e, consequentemente, a respiração celular. E aí os sintomas da intoxicação são dispneia, taquicardia, mucosa cianótica, tremores musculares, nistagmo e opstótomo. E a planta, né, que sintetiza esse composto é a mandioca. Principalmente a mandioca brava, né, ela tem altas concentrações desse composto, lina marina. Por isso é muito importante cozinhar bem quando for consumir esses alimentos. E também tem outra planta muito conhecida que é a Comigo Ninguém Pode, que ela vai ter esses cristais de oxalato de cálcio. E esses cristais, eles na sua composição, eles vão ter ácidos lipofílicos e enzimas proteolíticas, que aí vai desencadear processos inflamatórios. E os sintomas envolvem edema na língua, ulceração dos lábios, edema de glote, e em alguns casos pode acontecer a obstrução da laringe, que aí pode levar a insuficiência respiratória e morte em crianças principalmente, né? Elas podem estar, por curiosidade, né, ingerindo as folhas dessa planta. E com relação às bactérias, elas grande parte das toxinas bacterianas, elas são de alto peso molecular. E elas são divididas em duas. Tem as endotoxinas, que elas são formadas por lipopolissacarídeos, que desencadeiam processos inflamatórios elevados. Como, por exemplo, a gente pode citar o LPF, que é um composto, né, que está presente na membrana das bactérias, de algum tipo de bactérias. A gente tem as exotoxinas, que aí pode ser enzimas, pode ser moléculas que formam poros transmembrana nas células e superantígenos. E a detecção dessa substância ela pode ser feita, né, pelo HPLC, que é a cromatografia líquida de alta eficiência, pelo mal de Toff ou pelos ensaios imunológicos, que a gente citou, né, a técnica de ELISA. A primeira que a gente vai citar é as neurotoxinas de Clostridium. Elas são sintetizadas pelas bactérias gram-positivas anaeróbicas do gênero Clostridium. Aí elas podem ser de diferentes tipos. Pode ser a toxina botulínica, né? Ou toxina tetânica, que elas vão causar síndromes neuroparalisantes. No caso da toxina botulínica, a intoxicação ela se dá principalmente por origem alimentar. Devido à fácil obtenção, fácil transporte, ela pode ser potencialmente utilizada em caso de ataques biológicos, né? Pode ser utilizada como arma biológica. Porque basta cultivar, né, as bactérias, com os conhecimentos de bacteriologia, e isolar o composto, né? Toxina botulínica. Ela em pequenas concentrações ela já é tóxica, tem alta toxicidade. Então ela tem um potencial de ser utilizada como arma biológica. E ela vai causar paralisia flácida no músculo estriado e morte em poucos dias por insuficiência respiratória. Porque ela vai bloquear a liberação de acetilcolina, né, na fenda sináptica, causando paralisia. E também, no caso da toxina botulínica, aliás, toxina tetânica, os esporos eles vão penetrar da bactéria, vão penetrar na pele através de lesões expostas e vai causar paralisia do tipo riso sardônico. Também pode causar convulsões e danos no sistema nervoso autônomo. E para encerrar, tem a mantraz, né? Que é a doença causada por essa bactéria, que é o Bacillus anthracis. Ela vai sintetizar essas metaloproteases
como por exemplo a gente cita, né, a toxina letal, toxina causadora de edema e a toxina de antígeno de proteção. Que aí juntas essas toxinas vão causar o antraz, que é essa doença aqui. Que ela pode se apresentar de diferentes formas, tanto o antraz cutâneo, antraz gastrointestinal e o antraz respiratório. E esses esporos das bactérias, elas podem ser adicionadas a spray, a pó granulado, a alimentos e água. E pode ser utilizado como arma biológica. Um exemplo, né, foi o caso após as Torres Gêmeas, né, o ataque que teve lá nos Estados Unidos, em que várias cartas foram enviadas a membros do Senado, do governo americano. E nesses envelopes tinha o pó, essa bactéria dos esporos, aí causou muitas mortes, né, por lá, que ela é altamente tóxica. Ei, Arthur, Pronto, e como conclusão é... tinha só uma Oi. dúvida. Tu pode só me explicar o que são essas metaloproteases? Porque eu já li em alguns artigos, só que eles nunca explicam muito bem o que é. Tu sabe me dizer o que é? Deixa eu ver aqui uma forma de... Pronto, metaloproteases são enzimas que elas vão degradar o tecido. É como se como que assim, a gente pode observar aqui, né, nessa imagem, no atrás cutâneo, que o tecido ele está lesionado, né, está inflamado. Justamente porque a bactéria produz metaloproteases, que são enzimas que vão destruir o tecido. Elas são só É de degradação exatamente isso. proteica mesmo isso? É. São proteínas que ela vai liberar que elas vão lesionar o tecido. É o fator de virulência, né, da bactéria. Basicamente seria isso. Essas metaloproteases, elas têm essa função de destruir o tecido. Para que a bactéria ela sobreviva, né? Deu para responder? Deu sim. Então, as metaloproteínas vão causar essa destruição tecidual. E aí gera, né, o processo inflamatório, que aí causa os problemas, né, que a gente sabe. Decorrente da inflamação. Pronto, então é importante a gente conhecer as plantas tóxicas, porque é importante saber identificar e diagnosticar os casos de intoxicações, bem como preveni-los. E as toxinas naturais, elas possuem amplas possibilidades de serem utilizadas como armas biológicas. E é de fundamental importância que o laboratório de toxicologia forense esteja preparado para detectar as principais fitotoxinas da sua região. Então aqui foi a referência, né, que eu utilizei na capacitação. E aí se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar. Ei, Arthur, uma coisa que eu fiquei só Espero que tenha. pensando, tipo assim, nesses casos, né, de intoxicações, né, que tu mostrou o método de ELISA, né, o mal de Toff e o da cromatografia, né? Tu sabe me dizer, tipo assim, por exemplo, chega uma pessoa, né, com sinal de intoxicação. Tu sabe dizer quanto tempo leva para poder dar a resposta, de mais ou menos, de que composto é que aquela pessoa está intoxicada para poder direcionar o tratamento clínico? É assim, nas intoxicações, geralmente primeiro a gente procura estabilizar o paciente. Primeiro deve dar todo o suporte, né, para o paciente. Dar o suporte ventilatório, se necessário, hidratação, dependendo do caso. Então, primeiro, sempre nas intoxicações, a gente busca primeiro tratar o paciente, né? Aí depois a gente vai tentar descobrir a causa. Geralmente é assim nos casos de intoxicações. Primeiro o paciente e depois as causas, né? A gente procura descobrir o que foi causar a intoxicação. E aí, com relação ao tempo, eu não sei te dizer mais ou menos quanto tempo demora para realizar as análises, né? Quanto tempo sai para sair o diagnóstico, aliás. Até porque vai variar as técnicas, dependendo de qual técnica eu vou utilizar, né? Eu, por exemplo, não tenho uma experiência assim na prática, né? Aí por isso que eu não saberia te dizer o tempo, né, que demora para sair o Ah, resultado. não, sim, mas até que tu me respondeu também, que eu tava mais na dúvida realmente, tipo assim, com relação ao protocolo, né, de atendimento, né? Mas como tu disse, tipo, tem tipo um geralzão, né, de trabalho com, né, respiratório da pessoa, o cardíaco, né, se tiver alguma insuficiência, né? Primeiro a gente procura ajudar o paciente.
Sempre primeiro é o paciente, depois a gente procura a causa, né? Uhum. Entendi, entendi. No geral é assim.